comitiva de vereadores de oposição, acompanhados também do deputado estadual, doutor Zé Humberto, Robertinho Galvão, Daniel do Mercadinho e também doutor Luiz Antônio, acompanhados também de assessores, visitaram o hospital e nesse encontro aqui conversaram com a gestora doutora Elizabeth. Na pauta, muitas conversas, necessidade do hospital, os milagres que a doutora Elizabeth operacional aqui dentro para que a coisa aconteça. O que é que achou desse encontro, doutora? É muito importante esse encontro para o Hospital Regional de Limoeiro e para a região, através da pessoa do deputado estadual, doutor José Humberto, da comitiva que ele trouxe para o crescimento da região, regionalizar o hospital com qualidade, trazer equipamentos através da emenda parlamentar que ele vai nos oferecer. Na conversa, a doutora citou alguns equipamentos que poderiam vir já direcionados nessas emendas. Que equipamentos seriam esses, doutora? Tomógrafo, o carro do anestesista, monitores cardíacos, que é necessário para o hospital. Isso aqui daria a condição do paciente não precisar ser transferido e gerar mais despesas para o Estado. Isso, aqui seria resolutivo, regionalizar com eficiência, assim como em comparativo com o Hospital Regional de Caruaru, que é resolutivo. Você tem que ter resolutividade dentro da sua regional, sem precisar ir para Recife. E isso a gente vai conseguir com as emendas parlamentares. Todos perceberam a forma melhor que o hospital está na parte física, na parte funcional, na parte de atendimento do cliente aqui, que é o paciente, e em todo canto o freguês é quem manda. Aqui não seria diferente porque a sua gestão está orientada a atender melhor o paciente, para gerar uma melhor qualidade de atendimento. E, na verdade, a gente percebe funcionários e uma série de pessoas que hoje as críticas ainda chegam, mas diminuíram. Hoje surgem elogios que não era normal para o hospital, de acordo com o seu atendimento. Está mais tranquilo aqui? Está mais tranquilo, os funcionários entendem, vestem a camisa, sabem que a gente tem que salvar o paciente, né, de uma forma humanizada, sendo eficiente. Né? A parte mais importante é a humanização, a eficiência e a recuperação da saúde e devolver essas pessoas para suas famílias. Ok, doutor, obrigado. Deixa eu conversar com o doutor Zé Humberto, que é o deputado que visita aqui o hospital. Um dos fatos aqui da conversa é o valor em que essa entidade recebe por mês do governo do Estado para ser administrada. Parece que milagres são feitos aqui com pouco mais de R$200 mil. É verdade, é muito pouco para que o hospital, para o trabalho e o serviço que ele presta, não só a Limoeiro, toda a região, é um hospital regional, eu acho que cerca de aproximadamente 20 municípios, não é, que acorrem aqui ao hospital, as pessoas, evidentemente, que não têm como pagar um plano de saúde, que é a grande maioria da população de Limoeiro, de Pernambuco e do país, então é responsabilidade e dever do poder público proporcionar uma saúde de qualidade. A gente sabe que nós estamos muito distantes de atingir 100% desse atendimento. Agora, a gente está aqui, Gonçalo, para ouvir e para, evidentemente, dentro dos limites que cabe a mim como deputado estadual, poder melhorar, dar melhores condições a esta gestora muito importante, muito eficiente, aqui do Hospital Regional Fernando Salsa. Bom, o doutor disse que vai procurar gerar emendas para isso aqui e ia contar com o apoio também de outros companheiros deputados federais e estaduais. Perfeitamente. Eu, na minha fala aqui, na minha exposição, eu falei que, além de mim, que tenho uma responsabilidade direta com Limoeiro, pelo fato de ser de Limoeiro, de viver em Limoeiro, e, portanto, ter aqui a maior votação de minha eleição ao longo de todos esses mandatos que eu tive aqui em Limoeiro. Tem o deputado Ricardo Teobaldo, que é deputado federal, e como deputado federal tem também uma condição maior até do que o estadual. Mas nós vamos ainda contactar outros companheiros, deputados estaduais, deputados federais, porque nós temos, às vezes, deputados que têm uma votação na área metropolitana e, muitas vezes, apesar de que nossas emendas, a margem não é tão grande, mas eles ficam procurando, às vezes, destinar para alguma instituição ou para algum município, visto que ele não tem. No Recife é muito amplo, muito grande, e é um município que tem as condições muito maior do que qualquer município do interior. Então, nós vamos, além daquilo que me cabe, eu vou destinar a emenda, e aqui não quero agora fixar valor, nós vamos ver outros companheiros, deputados estaduais e federais, e o senador Armando Monteiro, que tem como senador, evidentemente, uma envergadura maior e condição melhor, de poder aportar recursos aqui para o Hospital Regional de Limoeiro. Deu para perceber que o doutor é um deputado de oposição, mas aqui não teve teor político,
nem veio agregar diferenças de valores, veio aqui procurar ajudar o hospital, mesmo dentro de um campo que não é o seu campo político de atuação, mas que veio aqui buscar ajuda e que isso não vai dificultar a sua ida ao governo do Estado para isso também. De forma nenhuma. Às vezes que eu fui instado a procurar o governador Paulo Câmara, eu fui. E não abri mão da minha condição de deputado de oposição, porque, afinal de contas, na democracia você tem que ter a situação e a oposição. Fui com altivez e voltarei tantas vezes quanto for necessário numa questão tão nobre como esta. Então, eu acho que Limoeiro está de parabéns por ter uma gestora, também filha de Limoeiro, à altura aqui da gerência desse hospital, que é muito importante para a saúde do limoeirense e de toda a região. E nós vamos, naturalmente, a partir de agora, a partir desse instante, desenvolver gestões no sentido de fazer, vamos dizer, dar consequência àquilo que tudo foi dito aqui na manhã de hoje.